Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre campo e intensidade magnética. Campo magnético de um condutor. Então, transformadores, motores, fazem uso dessas propriedades magnéticas dos materiais, para funcionar, para exercer a função que eles foram construídos, usam as propriedades magnéticas. Tá? Então, quando eu percorro um condutor com uma corrente elétrica, é gerado um campo magnético em volta desse condutor. Tá? Então, eu tenho aqui o condutor e a corrente está circulando nele. Então, eu tenho a geração dessas linhas de campo magnético, como a gente viu lá no ímã permanente, da magnetita, só que aqui eu estou produzindo esse campo magnético percorrendo um fio. É o mesmo campo magnético, então são linhas de campo magnético. Tá? Independente se o condutor é isolado ou não, essas linhas de campo magnético são geradas. Tá? O sentido desse campo obedece o que a gente chama de regra da mão direita, onde o dedão aponta para o sentido da corrente e o sentido dos dedos, o sentido do campo magnético. Então, por isso que aqui em cima a corrente está subindo e o campo magnético está nesse sentido. Aqui passa pela frente do condutor e depois dá a volta e passa lá por trás do condutor. Tá? O mesmo efeito a gente tem quando a gente pega esse fio e forma uma espira. Tá? Então, o fio formei uma espira. As linhas de campo, pela corrente circulando no condutor, vão gerar... a corrente circulando pelo condutor vai gerar as linhas de campo em volta do condutor. Tá? E aí a gente tem o que a gente chama, ou já chamou, quando a gente viu um ímã permanente, a densidade de fluxo magnético B. Então, aqui eu tenho, tá vendo? Várias linhas de campo passando internamente pela espira, tá? Que são as linhas de campo produzidas pela corrente circulando aqui, no condutor. E internamente elas começam a ser somadas. Aqui elas estavam todas independentes. Quando eu formo uma espira, elas são somadas no interior da espira. Tá? Campo magnético de uma bobina. Então, um solenoide ou bobina é um condutor que é enrolado em forma de tubo. O tubo, lembrando que pode ser circular, quadrado, triangular, pode ter o formato que for, continua sendo um tubo, constituído de espiras. Tá? E aplicando a corrente, ele gera um campo magnético. Então está aqui, eu tenho várias espiras, cada espira dessa percorrido por uma corrente tem as linhas de campo que estão em volta. Como elas estão em sequência uma da outra, as espiras, as linhas de campo vão tudo se somando. E o que acontece, o que a gente chama de concatenação. Tá vendo? Várias linhas de campo aqui são somadas e elas percorrem o interior da bobina e circulam por fora. Tá vendo? No interior, as linhas de campo são uniformes, tá? E paralelas, tá vendo? Paralelas entre si. Aí, a hora que sai da bobina, elas voltam para cá, formando o campo externo, aqui o campo magnético externo, tá? E tem algumas que ficam ainda circulando em volta do condutor, tá? Quanto mais comprido o solenoide, quanto mais comprido e mais juntinho essas espiras,
né, mais uniforme, mais intenso é o campo, né? A quantidade de linhas de campo concatenadas aqui é maior, tá? Então, internamente ela fica com um campo muito forte, né? Que elas se juntam, e externamente o campo se torna mais fraco, né? Internamente é mais forte porque elas se juntam. Quanto maior a quantidade de espiras, maior a intensidade que eu tenho de concentração das linhas de campo aqui, tá? Então, a quantidade de espiras e a corrente que passa por essa bobina, né, dá o nome do que a gente chama de força magnetomotriz da bobina, né? E como que é calculada? Pela multiplicação dessas duas grandezas. E a unidade, como eu estou multiplicando corrente pelo número de espiras, eu vou ter a unidade como ampere-espira. Tá? Então, o que a gente chama de FMM, força magnetomotriz, vai ser o N, que é o número de espiras da bobina, vezes o I, que é a corrente que percorre o condutor em amperes. Tá? Então, é o que a gente chama de força magnetomotriz, a concentração dessas linhas de campo aqui internas à bobina. Tá? Então, quanto mais afastada tiver as espiras uma da outra, mais o campo se dispersará. Lembra aquelas linhas de campo em volta do condutor só, né? Na figura anterior? Aumenta aquelas quantidades só em volta do condutor e diminui a quantidade de linhas de campo interna à bobina, né? Ou seja, o campo torna-se mais fraco, tá? E quanto mais juntinha as espiras, maior é a intensidade interna, né? Mais elas se concatenam e se concentram no centro da bobina, tá? Então, né, aqui a gente tem, ó, a corrente percorrendo as espiras, forma o B, que é a densidade de fluxo magnético, e eu tenho o comprimento da bobina. Tá? Para a mesma quantidade de espiras, se esse comprimento for menor, a intensidade internamente a bobina é maior. E quanto mais eu separo essas espiras uma da outra, a intensidade é menor dentro da bobina. Tá? Então, o comprimento também interfere na intensidade de campo magnético, né? Então, como é que a gente pode definir a intensidade? É o H. O H vai ser a força magnetomotriz, né? Ou seja, quantidade de espiras vezes a corrente é uma força que ela tem. Só que dependendo do comprimento, né? Do espaçamento que eu tenho entre as espiras, e essa intensidade de campo é maior ou menor. Tá? Então, para a mesma quantidade de espiras e a mesma corrente, né, vamos supor que eu tenha 100 espiras, tá? Percorrido por 1 ampere. A minha força magnetomotriz é 100 ampere-espira. Só que, se ela estiver em 1 metro, é 100 ampere-espira por metro. Se ela estiver em 50 centímetros, vai ser 200, né? Que é 100 dividido por meio, né? Vai me dar 200 ampere-espira por metro. Então, a concentração, né, a intensidade do campo internamente, quando eu aproximo as espiras, aumenta. Tá? E a força magnetomotriz tem que ser em ampere-espira, né? E o comprimento tem que ser em metros. Tá? Para me dar uma intensidade de campo magnético em ampere-espira por metro. Tá bom? Então, o conteúdo de hoje era em função desses conceitos. Tá? Vamos fazer um exemplozinho para a gente entender melhor? Então, eu tenho uma bobina de 20 centímetros e é percorrida por uma corrente de 5 amperes. Tá? Primeiro, antes de continuar lendo, vamos recapitular. Eu tenho φ, que é o fluxo magnético, o B, que é a densidade de fluxo magnético,
e tem o H, que é a intensidade de campo magnético. Tá? Esses nomezinhos são meio chatos, mas é bom a gente ir acostumando. Tá? Então, os 20 centímetros está aqui, que dá 0,2 metros. Então, já transforma em metros. Tá? A corrente 5 amperes. Aí, sabendo que a intensidade de campo magnético é de 10 kA espira por metro, então o H, que é a intensidade de campo magnético, é o H 10 kA, quilo, 10 a terceira, lembra? 1000, né? Então é 10.000 amperes espira por metro. Qual a quantidade de espiras da bobina? Então eu quero saber o N, tá? O H, eu sei que é a força magnetomotriz dividido pelo comprimento da bobina. Então, H, 10.000 amperes espira por metro, é igual a força magnetomotriz, que eu não sei, dividido pelo comprimento, 0,2 metros. Aí, como o 0,2 está dividindo a força magnetomotriz, eu passo ele para cá, multiplicando, para saber o valor da força magnetomotriz. Então, fica 10.000 vezes 0,2 metros, é a força magnetomotriz dessa bobina, que dá 2.000 amperes espira. Tá? A força magnetomotriz, né, por sua vez, é a quantidade de espiras, o N, multiplicado pela corrente I, né, intensidade de corrente I. Então, 2.000, que a gente já calculou, ampere espira, é o número de espiras vezes o 5 amperes, tá? Que é a corrente que a gente tem. 2.000 dividido por 5, né? Porque aqui está multiplicando 5, eu passo ele dividindo do outro lado, é igual a N, que é a quantidade de espiras da minha bobina. O N, 400 espiras, tá? 400 espiras. Então, essa bobina, né, com essas características, eu preciso de 400 espiras para obter os 10 kA por ampere espira. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Por enquanto, é isso que a gente tinha, né? Muito obrigado e até a próxima.